Olá, amigos. Na lição de ontem nós estudamos um tema complexo da teologia, a natureza humana de Cristo, pré-lapso, antes da queda, ou pós-queda. E nós determinamos então, pelo estudo da palavra, de que moralmente Jesus era como Adão antes da queda e fisicamente como Adão depois da queda. Ele sofreu os efeitos do pecado, não em sua moral, mas na parte física. E na lição de hoje, aperfeiçoados por meio do sofrimento, em Hebreus 2:10, eu quero ler com vocês esse texto, Hebreus 2, verso 10, 17 e 18, diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. O verso 17, porque convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Verso 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Como eu disse ontem, foi na essência. Agora notem, Jesus, o servo sofredor de Isaías, ele não levou o pecado nele. A Bíblia diz que ele levou o pecado sobre ele. Jesus não tinha pecado nele, ele era o santo de Deus, puro. Ele mesmo disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem contra mim. Ele era o santo imaculado. Nele não se achou pecado, afirma a Bíblia, diz Pedro na sua carta, no capítulo 2, verso 22. Ele mesmo vai afirmar no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 46, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem contra mim. Queridos, nós não podemos, diz Ellen White, colocar Jesus completamente como um de nós. Ele era moralmente como Adão antes da queda. Jesus veio para provar que Adão, como fora criado, podia guardar a lei. E você e eu, que somos pecadores? Ele veio para provar que você e eu podemos guardar pelo poder dele e pelos méritos dele, e se errarmos, temos um advogado junto ao Pai. Então, quando a lição nos traz que ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, das agruras do pecado, não é porque Jesus tinha desejo pecaminoso, natureza pecaminosa. Se ele tivesse natureza pecaminosa, como Paulo menciona em Romanos 7, que ele era vendido à escravidão do pecado, Jesus mesmo precisaria de um Salvador. Se ele tivesse natureza pecaminosa, ele não seria a solução do problema, seria parte do problema. Ele era Emmanuel, um conosco, mas não um de nós, pecador como nós. Ele era como Adão moralmente antes da queda. E aí você pode me dizer, mas Wanderson, se ele tinha natureza moral, humana, moralmente falando, como Adão antes da queda, ele não tinha alguma vantagem? Ele não precisaria pecar, não podia pecar? Adão era perfeito e pecou? Lúcifer era perfeito e pecou? Os anjos eram perfeitos e escolheram pecar? Porque pecado é escolher se afastar de Deus. Mas ele escolheu obedecer. E Adão pecou num corpo perfeito e no mundo perfeito. Jesus venceu num corpo que já tinha deteriorado a natureza humana por 4.000 anos de pecado e que sofria efeitos de fome, depressão, das injustiças desse mundo. Ele venceu numa situação bem pior do que Adão, para mostrar que você pode vencer não somente como ele venceu, mas você pode principalmente vencer porque ele venceu, nos méritos de Cristo. Você aceita hoje os méritos dele? Jesus não tinha pecado nele, ele tinha pecado sobre ele levou os nossos pecados sobre ele, para que você não tenha justiça em você, justiça própria, mas justiça sobre você. Pense nisso, medite na justiça de Cristo.